Olá, boa noite. Vamos dar continuidade à leitura da palavra. Estamos lendo nesse momento, vamos começar a ler o Novo Testamento. Acabamos de fazer a leitura do Velho, de Jeremias 48, e agora, neste momento, nós vamos ler Mateus 27. Pegue sua Bíblia correndo, Bíblia católica, Bíblia evangélica, pegue, vamos ler, vamos crescer, né? Coloquei uns coraçãozinhos aí para modificar um bocadinho. Vamos crescer espiritualmente, vamos aprender mais de Deus nesse momento. Ele fala assim, o capítulo 27 de Mateus, no Novo Testamento. Jesus é levado a Pilatos. Acho que vocês já sabem essa história, mas vamos ler o que está escrito, né? Às vezes a gente não sabe, né? Pensa que alguém está inventando. Então vamos ler juntos. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. 2, desculpa. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. 3. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorsos e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e os líderes judeus, dizendo: Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Olha só a atitude aqui covarde de Judas, né? Orgulhoso também, né? Ele devia ter pedido desculpa para quem? Para Jesus e não para esses soldados que ele já tinha feito a besteira, né? Mas ele não foi, ele foi covarde e ele foi e tirou a vida dele. E não teve a oportunidade de ser salvo, né? Porque não pediu perdão a Deus e não reconheceu o seu erro, preferiu se matar. Quantos Judas não existe nessa face da terra aí, né? Ficou alerta para você, não seja covarde. Fale com o Senhor, ore. Sabe como é orar? É falar normalmente com o Senhor. Peça desculpa, peça um direcionamento. Você que está triste, arrasado, angustiado. Tudo isso Judas sentiu depois que ele viu que Jesus ia ser foi condenado e ia ser morto, né? Então ele sentiu tudo isso. De repente você sente tudo isso por um outro motivo. Mas lembre, existe um Deus poderoso que morreu. E o seu sangue tem poder para nos perdoar de todos os pecados. Então, há uma chance para você ainda, tá bom? Assim como havia para Judas. Mas não seja como Judas, não se mate, não se enforque. Busque uma igreja séria e busque ao Senhor, que Ele vai lhe dar a solução. Amém? Vamos continuar. Aqui. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isto é dinheiro sujo de sangue e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue, né? Porque custou o sangue de Jesus naquela cruz, certo? 9. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Olha, a gente está lendo o livro de Jeremias. Então, o profeta Jeremias falou lá no livro de Jeremias: Eles pegarão as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Continuando, estamos lendo Mateus 27. Versículo 11. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor.
Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. 13. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isso. Jesus já estava agindo como um cordeiro quietinho para ser cumprido a vontade de Deus. Lembra? Não era a vontade de Jesus ir para a cruz. Ele chorou, ele orou pedindo que se desse para afastar isso, mas ele sabia que ele precisava ir até o fim para que eu e você fôssemos salvos e pudesse ter a esperança de se encontrar com Deus novamente. Então ele ficou como um cordeiro, caladinho, sem responder mais nada. Vamos já adiante. Estamos lendo Mateus 27, agora número 15, versículo 15. Jesus é condenado à morte. Então, toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Jesus Barrabás ou este Jesus? Ah, tá. Jesus Barrabás ou este Jesus? Que é chamado de Messias. Quem é que vocês querem que solte? 18. Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. E hoje nós vivemos isso enquanto cristãos também, uma inveja louca, né? Mas tudo bem. E eles tinham inveja de Jesus, né? Por tudo que Jesus estava fazendo e sendo bem quisto entre as pessoas. 19. Então Pilatos estava sentado no tribunal. A sua esposa lhe mandou o seguinte recado. A esposa de Pilatos mandou um recadinho para ele: Não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Olha o sonho que ela teve. 20. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então, no meio daquele povo todinho, tinha pessoas, judeus, líderes, que começaram a inflamar as pessoas para que Pilatos soltasse Barrabás e condenasse Jesus. Então o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, respondeu eles. Então, como tinha muitos lá líderes judeus, começaram a inflamar para que eles pedissem para que Jesus fosse morto e Barrabás solto. 22. Pilatos perguntou o que faria então com Jesus, que é chamado de Messias. Crucifique, respondeu todos. Ele perguntou: Que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: Crucifique-o, crucifique-o. 24. Então Pilatos viu que não conseguiu nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Então não vou responsável. Não sou responsável pela morte deste homem. Isto é com vocês, né? Jogou a peteca para cima do povo. 25. E toda a multidão respondeu: Que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha o absurdo que eles pediram. Misericórdia. 26. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. 27. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governo e reuniram todas a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheia de espinhos e a puseram na cabeça dele. Colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo:
Viva o rei dos judeus! Cuspiram nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificar. Quantas dores Jesus sofreu humilhação sem merecer. E às vezes nós sofremos um pouquinho e já estamos morrendo. Jesus passou por horrores por mim e por você, né? E fica aí para mim, para você pensar. O que eu vou fazer por esse cara aí, que é Jesus, que morreu por mim? Pense nisso antes de desistir de qualquer coisa. A crucificação de Jesus. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram um vinho misturado com fel para Jesus beber, ó meu Pai. Mas depois que o provou, ele não quis beber. 35. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. 36. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. 38. Com Jesus crucificado, também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. 39. Os que passavam por ali caçoaram dele, balançavam a cabeça e o insultavam. 40. Dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Mas eles não sabiam que Jesus precisava passar por isso, para que eu e você tivesse a salvação hoje. 41. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: 42. Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. 44. Eu vou abrir um parênteses aqui antes de continuar a leitura. Às vezes as pessoas não entendem o querer de Deus, o agir de Deus. E aqui era um desses momentos. Eles não sabiam que era necessário que Jesus passasse por tudo isso. Mas como eles não sabiam dos planos de Deus, eles começaram a ter indagações erradamente. Então, eles não sabiam que aquela morte de cruz ia ser a salvação daqueles que creram. Eles não sabiam, não tinham nem noção, né, do que eles estavam falando. E por isso agiram de má fé, agiram de forma errada. E hoje em dia ainda há gente agindo de má fé, de forma errada, enxovalhando, desmerecendo, né, a palavra de Deus, o que Jesus já passou. E a conta vai chegar, sim, porque o fim do mundo tá aí, tá chegando, né? E o nosso Deus será glorificado. E nós seremos glorificados junto com eles, aqueles que crerem e os aceitarem. Vamos continuar a ver esse massacre em cima de Jesus, para que eu e você tivéssemos hoje a salvação, a certeza de que existe um lugar melhor. 44. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Olha só que absurdo, né? 45. Ao meio-dia começou a escurecer
e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. 46, às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Esta palavra querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento ele sentiu todas as nossas dores. Pensa como deve ter sido horrível. 47. Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. 48. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Acharam que ele estava pedindo socorro, né? Para Eli, não para Deus. 50. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima a baixo, até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. 52. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas. 53. E saindo dos túmulos e depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. 54. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu, então ficaram com muito medo e disseram: de fato, esse homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe, eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e haviam ajudado. 56. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus foi consumado. Somente Jesus conseguiu isso. Se você ler a Bíblia, você vai ver que várias pessoas, vários líderes, profetas tentaram fazer coisas para que o povo se arrependesse, mas nenhum conseguiu ir até o fim. Como nós somos seres humanos, 100% seres humanos, pecadores, nós não conseguiríamos fazer de repente isso morrer por o quê? Só mesmo o nosso Deus, Jesus Cristo, poderia ter conseguido isso até o fim, como ele conseguiu. 57. Já era quase noite quando chegou à cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. 58. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregasse a ele. 59. Então José pegou o corpo, enrolou no lençol novo de linho. 60. E o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. 61. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do túmulo. No dia seguinte, isso e o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Olha só, chamando Jesus de mentiroso. 64. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para que os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizer ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. 65. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo
o melhor que puderem. 66, eles puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. A gente vai parar aqui, acabamos de ler Mateus 26, onde mostra toda a tortura, porque foi uma tortura isso que Jesus passou por mim e por você, para que hoje eu possa falar aqui com propriedade que Jesus pagou um preço para você e para mim estar de volta com o Pai, em comunhão na Nova Jerusalém, com o perdão dos nossos pecados, tá bom? Então essa leitura foi muito marcante, né? A gente já ouviu falar, mas ela fala de algumas atrocidades assim que deixa a gente muito triste. Eu queria mandar um beijo para quem tá ao vivo aí comigo, Silas Lima, Saudade, e o Tonico, tá? E queria dizer para vocês 12, para todo mundo que for ver esse vídeo no YouTube e aqui, né? Porque lá no YouTube, nosso canal Ranildes Barro, vá lá, se inscreva, me ajude, dê um like nos vídeos que você gostar. Temos mais de, acho que já tem 140 vídeos da leitura da palavra, né? Nós estamos nessa meta de ler a Bíblia toda e ter online aí com você. A gente lê e comenta juntos, ora, e assim a gente tem feito. O Senhor tem tocado no meu coração desde o ano passado e a gente começou a fazer os vídeos e temos um canal no YouTube, tá bom? Você é meu convidado a ir lá, entrar no YouTube e se inscrever no meu canal, tá bom? E agora nesse momento nós vamos orar, porque nós, através de todo esse sofrimento aqui, temos uma chance de estarmos juntos com Deus novamente, né? Assim como ela lá no Jardim do Éden, estarmos com o nosso Criador novamente, sem dor, sem choro, né? Sem tristeza. Lá nós só vamos louvar, né? Louvar, cantar o dia inteiro para Deus, tá? Então vamos orar nesse momento, tá bom? Feche os seus olhos e ore comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, onde, Senhor, está escrito cada detalhe que tu passaste por mim, Senhor, e por todos aqueles que vão ouvir e ver essa mensagem. Saiba, Senhor, o Espírito Santo de Deus entre, Senhor, através desse vídeo na vida de cada um que vai ouvir e ver, Senhor, que eles possam entender que foi um preço enorme pago com sofrimento, com o teu sangue, Senhor, para que nós reconhecermos aqui nessa terra que só tu és Deus, que Jesus salva, que o sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado, Senhor. Obrigado pela esperança que tu nos destes na morte de cruz. E o meu desejo aqui, ó Espírito Santo de Deus, é que outras pessoas se rendam a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que veio, feito Jesus, para morrer, para nos dar uma nova oportunidade, Senhor, de estarmos na Nova Jerusalém, junto contigo, sem dor, sem doenças, Senhor, vivendo em harmonia novamente com Deus, Pai, o Criador do céu e da terra. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, com gratidão, porque um dia tu me resgataste das trevas. Nos meus 21 anos, Senhor, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Se temos que nos orgulhar de algo, Senhor, esse algo é a salvação em Cristo Jesus. E eu te agradeço, porque um dia tu tiveste misericórdia de mim e eu pude te ver. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, com perdão dos meus pecados, Senhor. Em nome de Jesus te oro. Amém. Um beijo e até amanhã no próximo vídeo. Vamos tentar ler a Bíblia toda, hein? Tchau!